o ministério do Espírito Santo. Sabe, quando Jesus Cristo ele veio e ele pregou o Evangelho, e ele estipulou ali 12 discípulos para ele, né? Separou 12 pessoas. E essas 12 pessoas, durante 3 anos e meio, foram treinadas pelo Senhor Jesus para que seguissem os seus ensinamentos, né, de forma prática, porque ele também enviava esses discípulos em cidades para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, para libertar os cativos. E a gente sabe que nessa época sequer o Espírito Santo havia vindo. Não havia vindo ainda o Espírito Santo. E tinha um cara ali no meio, chamado Judas Iscariotes, que traiu Jesus e ele estava fazendo milagres. E eles vieram assim impressionados. Jesus, olha, os demônios nos obedeciam. Então Jesus disse assim, não fiquem surpresos, porque os demônios estão obedecendo vocês. Mas fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no céu. Então, tudo que a gente faz aqui na terra, a gente faz porque o Espírito Santo nos capacita a fazer. Quando Deus ele olha para um filho dele, ele não vê o que a gente faz. Porque não é o que a gente faz que vai fazer Deus nos amar mais ou deixar de nos amar. Ele vai nos amar de qualquer forma. Eu costumo dizer que Deus ama até as almas que já se perderam. É como um pai que perdeu um filho no tráfico, por exemplo. Ele vai amar igual, ele vai amar do mesmo jeito. É o amor. Agora, Deus gosta da gente. Quando Deus ele recebeu a presença dos anjos ali no céu, a Bíblia diz no livro de Jó que Satanás estava no meio deles. E aí ele veio e chamou ali o capeta e disse assim, tu viu meu servo Jó? Em momento nenhum Deus disse para Satanás o que Jó fazia, mas falou quem era Jó. O homem íntegro, o homem reto, o homem que faz o bem, o homem que se desvia do mal. Uau! Deus estava vendo um caráter. Só que nós sabemos que na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus ele lançou centenas de regras, de leis, de estatutos, para que os homens seguissem e andassem na sua presença. Mas essas leis não conseguiram ser executadas pelos homens. Eles falharam, todos falharam. Então Deus disse assim, vou agora para complementar meu plano. Não é plano B, Deus não tem plano B, tá? Deus não tem plano B. Ele tem um projeto de salvação para o homem. Quando Deus fez o homem santos, ele sabia que o homem ia cair. Ele sabia, porque ele conhece o fim das coisas antes que elas aconteçam. Tanto é que o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você crê assim? Amém. Por quê? Porque Deus sabe tudo. Senão ele não seria Deus. Então o nosso nome não é escrito quando eu levanto a mão e entrego minha vida a Cristo. Não. Ali só é uma confirmação que o meu nome está ali. E todas as pessoas que um dia aceitam Jesus, o nome está ali no livro da vida. Agora, a Bíblia diz que pode ser riscado dali. Não é que Deus vai pegar assim um errorex e passar no seu nome, ou no nome da pessoa que pecou, que se desviou. Não, o nome vai apagando. Essa é uma forma de Deus falar riscar. Mas Deus, como ele é um Deus perfeito, e ele viu que o homem ele se corrompeu pelo pecado, e ele estava debilitado devido ao pecado, ele fez o plano dele o seguinte, eu vou primeiro enviar o meu filho, para que através do sacrifício de sangue do meu filho, o homem possa ser perdoado dos seus pecados. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, se cumpre aquilo que está escrito em Isaías, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã branca. Ou seja, não importa o tanto de pecados que uma pessoa tenha, o mal que ela tenha cometido, no momento que ela entrega a vida a Cristo, reconhece que Jesus é o Salvador, ela se arrepende dos seus pecados, ela é purificada.
Eu já vi gente dizendo, sabe, nós tínhamos a casa do oleiro, onde haviam ali 30 homens dependentes químicos querendo se curar, se libertar daquele mal. E tinham pessoas na igreja que tinham medo daqueles homens. Tinham medo até do pastor Jonathan. Porque ele soube o passado do Jonathan uma vez. Pastor, só traz esse homem para dentro da sua casa. Eu disse, mas ele é liberto. Gente, o evangelho tinha tudo para dar errado. É ou não é? Tinha tudo para dar errado. Mas por que o evangelho é a única forma de transformar a vida de um homem? Por causa disso. Espírito Santo. O plano de Deus não parou em Jesus. Jesus, ele disse que ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Então nós precisamos primeiro entrar por essa porta. Muitas pessoas querem ir a Deus. Todo mundo quer Deus, lógico, quem que não quer Deus? Deus é bom. Mas o homem criou os seus próprios caminhos. Milhares e milhares de religiões falam de Deus. Eu até acredito que essas pessoas tenham boas intenções, mas de intenção o inferno está cheio. Porque o reino espiritual não é feito de intenções, mas o reino de Deus é a verdade, é justiça, é paz e alegria no Espírito. Este é o reino de Deus. Jesus Cristo foi o único dentre todos os homens que pisou o planeta Terra que disse essa frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maomé não disse isso. Buda tampouco disse isso. Qualquer outro líder religioso, Dalai Lama, eles não podem dizer isso. Jesus não disse que ele era um caminho, mas ele falou o caminho, o único caminho. Por isso que o cristianismo não é uma religião. Não. O cristianismo é Jesus. Os cristãos são os que seguem Jesus Cristo. E ele disse, quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós não temos opção de fazer o que nós queremos no reino de Deus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, a nossa vida passa a ser dele. Por que a gente faz isso? Porque eu posso confiar em quem morreu por mim. Eu posso confiar em quem ressuscitou por mim. Eu posso confiar em quem enviou o Espírito Santo para que ele, Deus, estivesse trabalhando em mim de dentro para fora. Isso é uma obra perfeita. Você não vai ver o espírito de qualquer líder religioso dentro de ninguém, porque só Deus é onipresente. Somente Ele pode estar em mim, em você, em todos os seres humanos da face da terra ao mesmo tempo. Deus conhece o que você está pensando agora. Deus conhece o que você tem no coração. Deus conhece todo o teu passado e todo o teu futuro. Como Davi diz no Salmo 136 ou 139, Deus, quando ainda eu era informe, estava no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. E acerca da minha vida, tu escreveu até mesmo o meu último dia de vida. Que Deus é esse que já escreveu um livro sobre a velhinha, antes dela nascer, até o último dia de vida dela? Escreveu sobre o Rubem, toda a sua vida até o seu último dia, antes dele nascer, antes da sua mãe concebê-lo. Imagina o tamanho dessa biblioteca, né? Deve ser fantástico. Agora, olha só. Em 2 Coríntios 3, versos 7 a 11, diz assim: e se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, Deus chama o ministério da lei de Moisés, ministério de morte. Porque quem não cumpria a lei tinha que morrer. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Guarde isso, transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quando Moisés, quem lê Bíblia sabe o que eu vou falar, Moisés subia um monte, ou entrava na tenda do encontro para falar com Deus, que aquela nuvem estava sobre aquela tenda. Josué se ficava ali de fora de guardião,
e Moisés entrava na presença de Deus, quando ele saía dali, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não podiam fitar o olho. Então Moisés cobria. Mas Moisés não entrava todo dia na tenda do encontro, era só quando Deus manifestava a sua nuvem ali. Como quem diz, Moisés, hora da reunião. Aí Moisés, opa, está ali, e saía correndo, porque é maravilhoso estar na presença de Deus. Acontece que quando Moisés não entrava, passava o primeiro dia, segundo dia, ele estava com o véu coberto, mas aquele brilho desvanecia. Mas Moisés permanecia com o rosto coberto. Sabe para quê, Will? Para que o povo não visse que a glória que estava sobre ele havia ido embora, porque era transitória. Mas olha o que a Bíblia diz. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Então, o ministério do Espírito é diferente do ministério da morte. O ministério da morte, Moisés entrava na presença, ele saía, daqui a pouco aquilo ia desvanecendo. Mas o ministério do Espírito é diferente. Ele é de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Sabe por que nós somos chamados de a luz do mundo? A gente, mas não vejo, eu estou olhando a Tânia, não tem luz ali. Mas o espírito dela é luz. O teu espírito é luz, o teu espírito é luz, o teu espírito, o meu espírito. Nós somos luzes. O mundo espiritual vê a gente como luzes. Nós brilhamos. Deus olha do alto, ele vê luzes aqui na terra. Ainda vê poucas, mas vai ver mais. Né? E isso é de glória em glória. Quanto mais você entra nessa presença, quanto mais você adora a Deus, quanto mais você jejua, você busca a presença, você estuda a palavra, você congrega, você recebe, mais você vai brilhar. Essa luz não vai se apagar mais na sua vida, a menos que você, de fato, saia definitivamente. Aí você vai se apagar. Senão, ela vai permanecer com você até a eternidade. Jesus começou a manifestar o ministério do Espírito. O Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos, creio que 10:38, que o Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo de Nazaré e ele saiu fazendo milagres, pregando o Evangelho, ressuscitando os mortos, abrindo a visão dos cegos e assim por diante. Jesus Cristo, ele veio em carne para mostrar para nós, seres humanos, seus filhos, que redimidos pelo seu sangue, podemos também ser ungidos com o Espírito Santo e realizar as mesmas obras que ele fez e ainda obras maiores. Hoje eu estava no Instagram ali e eu vi o ministério da Harry Baker. Você sabe quantas ressurreições de mortos já aconteceu lá na igreja de Moçambique? Alguém sabe? Não são 4 não, são 400. 400 pessoas ressuscitaram dos mortos. Ninguém enterra mais ninguém sem levar lá na igreja para orar. Virou uma rotina, pessoas mortas ressuscitarem. Gente, por que a gente está surpreso? Isso é para nós também. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo está em nós. Acontece que a gente não faz o que a gente pode fazer. O Marcos trabalha com futebol, né, Marcos? Imagina que tu pega um cara que é um baita artilheiro, mas o cara não está fazendo o que ele faz. Vai servir para o teu time? Vai para o banco, não vai? Criar juízo. Né? Então Deus quer que a gente faça aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é diferença nesse mundo. Quando a gente traz alguém para Jesus, a gente tirou uma pessoa das trevas para a luz. A Bíblia diz, Deus nos resgatou do império das trevas, está lá em Colossenses, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós éramos trevas, agora nós somos luzes.
Então nós precisamos brilhar. E o ministério do Espírito, ele é tremendo. Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele não é só você, pai, eu me sinto melhor, eu me sinto em paz. Isso é parte de tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso é maravilhoso, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando ele fala justiça, eu pergunto a você, uma enfermidade é justiça ou é injustiça? É injustiça, correto? É algo ruim que aconteceu com você. Pô, você não merece isso. Mas isso é consequência de quê? Do pecado de Adão, ou dos nossos próprios pecados. Nós nascemos em pecado. Quando nós fomos gerados numa natureza pecaminosa. Você vê uma criancinha de 2, 3 anos, já sai mentira dela. Pô, mas ninguém contou mentira para essa criança, ela já está mentindo. A natureza pecaminosa. Então o Senhor Jesus, ele enviou o quê? O Espírito Santo. E ele diz, olha, eu vou enviar sobre vocês o Espírito, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Eu fui atrás da palavra outro, quer dizer, um igual a mim. Ele disse assim, se eu não for, ele não pode descer. Jesus passou, depois da ressurreição, 40 dias aqui na terra com os apóstolos, para que ele fosse visto pelas pessoas que ele realmente havia ressuscitado dos mortos. As pessoas precisavam constatar que realmente houve uma ressurreição. Imagina que ele ressuscitasse e só aparecesse ali para os 11. Ah, vocês se combinaram aí entre vocês. Mas não. Mais de 500 pessoas viram Jesus. 40 dias aqui. E aí ele sobe. Ele disse, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus nunca tira algo de você. Nunca tira algo se ele não vai te dar algo melhor. Pode acreditar nisso. Deus sempre vai nos dar algo melhor no lugar daquilo que ele nos tirou. Quando o irmão vem para mim, pastor, e tal, eu perdi meu emprego, Deus vai te dar um melhor. Ah, não passa pouco tempo, já está com um emprego melhor. Sabe por quê? Porque ele cuida da gente. Nós somos importantes para Deus. Nós somos tão importantes para Deus que ele mandou o único filho dele para morrer por nós. Quem tem dúvida disso? Você daria o seu único filho para morrer por gente pecadora? João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco até amanhã? Para sempre. Para sempre. Sabe quando foi que o Espírito Santo foi falado a primeira vez na Bíblia? Quando Deus disse assim, lá no começo, no Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Água representa povos, multidões. O Espírito Santo nunca saiu da terra, nem no Antigo Testamento. Embora ele não pudesse entrar dentro do homem, porque o homem não tinha a purificação dos seus pecados, e o sangue daqueles animais que eram mortos pelo pecado do povo não podia purificar o pecado do homem. Precisava vir uma pessoa, um parente redentor, no caso o próprio Jesus que criou a humanidade, que é o nosso Pai, ele que criou Adão e Eva no paraíso. Se você ler, por exemplo, ali Lucas 3, que fala da genealogia de Cristo, desde Jesus até Adão e Adão Deus. Então, se Adão é um filho de Deus e chega até Jesus, nós estamos dentro da mesma linhagem, e esse Deus foi o Deus criador, o Senhor Jesus, porque diz lá em João capítulo 1 que tudo foi feito por Ele, tudo foi feito por Ele, o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Creio que Colossenses diz, e tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo gira em torno de Jesus. Ele não se chamava Jesus ainda. Ele se chamava o Filho do Eterno, o Filho do Altíssimo. E foi preciso ele se fazer carne. Por que que Deus não salvou a gente só fazendo oraçãozinha? Porque o pecado é consumado na nossa carne. A gente pensa
e vai lá com a carne e executa. Então o pecado é a operação da carne. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. E ao vir em carne, receber a unção do Espírito Santo, porque ele se chama Messias, e porque Messias quer dizer o ungido, e nós hoje somos ungidos com o Espírito Santo, amém? Nós somos ungidos, nós temos o Espírito Santo em nós. Então isso quer dizer o quê? Eu vim como você é. Você não pode receber esta unção, mas quando eu morrer, que eu derramar o meu sangue, e você crê que eu ressuscitei dos mortos, morri e ressuscitei por você, você vai poder receber esse Espírito Santo. Então fiquem em Jerusalém, porque vocês precisam ser revestidos deste poder. Vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e fazer obras ainda maiores. Que desafio, gente. Não é fácil ser cristão, mas é gostoso. Há um revestimento a ser dado aos filhos de Deus. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa é o Espírito Santo. O Pai prometeu enviar o Espírito Santo. E nós estamos agora no ministério do Espírito. Jesus veio, cumpriu o seu ministério. A Bíblia diz que ele foi levado ao alto, sentou à destra de Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, viu Deus e Jesus Cristo sentado à direita do Pai. Jesus disse: o Espírito Santo virá e me glorificará. Olha só. E ele disse: o Espírito Santo virá em meu nome. Por isso que quando nós oramos por uma pessoa enferma, nós dizemos: em nome de Jesus, seja curado. Ali tem duas coisas óbvias. Uma é a autoridade do nome. Segundo, é a representatividade do nome. Porque Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então nós temos uma procuração subestabelecida por Jesus Cristo para fazer qualquer coisa boa na terra. E Jesus disse: se você crê no seu coração, tudo é possível. Tudo é possível. Se disseres a este monte, vai, e não duvidar no coração, ele vai. Nós temos que parar de pensar e agir. Sabe, quando a gente racionaliza muitas coisas, eu até entendo. Imagina, a gente dá uma topada, arranca um dedo, ou quebra um pé, depois você vai orar pelo pé dos outros que está quebrado, Jesus cura. Aí o teu não está curado e você está orando e Deus está curando. Como é que explica isso? Eu não sei. O que eu tenho que fazer é glorificar Deus pelo que Ele fez e não pelo que Ele deixou de fazer. Amém? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Agora, o que nos dá direito a receber o Espírito Santo? A gente sabe que quando a gente crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que todos somos batizados em um mesmo Espírito. Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos uma porção do Espírito Santo. Somos batizados no corpo de Cristo. Estamos ali, o Espírito Santo, ele te convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então nós nos arrependemos e aceitamos Jesus. Ótimo. Mas olha só, além disso, quando Pedro já estava cheio do Espírito Santo, estava Pedro e João, eles levantaram um paralítico lá na porta do templo. Vocês lembram, né? Aquele paralítico queria dinheiro e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Tomando o paralítico pela mão, ele saltou e foi curado. Aí Pedro foi preso por fazer algo bom, Pedro e João. E foram levados perante o Sinédrio para serem julgados por aquilo. Que negócio é esse? Nós já matamos o mestre de vocês e vocês estão fazendo as mesmas obras. Que é isso? Tem que acabar com isso. Enquanto Pedro estava batizando lá com os apóstolos 3.000 almas de uma vez, no dia de Pentecostes, o diabo estava deitado na rede se embalando. Mas quando veio a manifestação do poder de Deus, o diabo saltou, disse: opa, vou já lá no Sinédrio.
Para, que agora com manifestação da glória de Deus, não. Pera aí, isso aí é demais para mim. E Paulo disse, eu não fui a vocês somente com blá, 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 só com palavras persuasivas. Eu levei o poder de Deus junto. Uma igreja que não carrega o poder de Deus, que não manifesta os sinais e maravilhas de Deus, ela é uma igreja como um pássaro de uma asa só. Ela não vai longe. Uma vez um homem estava num trem e tinha um islâmico do lado dele lá. E eles começaram a conversar e aquele cristão quis evangelizar o muçulmano. E disse assim, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Disse, o quê? Quando foi isso? Só 2000 anos atrás. E eu só estou sabendo agora. Rapaz, se Maomé tivesse ressuscitado há 10 anos atrás, o mundo inteiro já saberia. Nós precisamos evangelizar mais. Precisamos falar do amor de Deus para as pessoas ao nosso lado. A gente precisa entender que as pessoas estão no deserto espiritual. Estão com fome e com sede de Deus. Às vezes a gente tem vergonha, mas se a gente conseguisse ler a alma daquela pessoa, a gente falaria de Jesus para ela. Ei, você sabe que Jesus te ama? Você sabe que Ele morreu na cruz por você? Não foram os romanos nem os judeus que crucificaram a Cristo. Não, Ele morreu por amor. E Ele pode mudar a tua vida. Agora imagina que você tem uma palavra de conhecimento, que é um dom espiritual. Você chega para a pessoa e diz assim, eu sei que você está sofrendo. Você perdeu recentemente uma pessoa amada, né? Já pensou? O que é isso? Você é bruxo? Eles perguntam isso, né? Se não, é o Espírito Santo que está me revelando por que você está triste. É uma palavra de conhecimento, é uma ferramenta do Espírito Santo. Para quê? Para você mostrar para aquela pessoa que Deus se importa. Ou então você chegar para outra e diz assim, você está com um problema na coluna? Você tem uma hérnia de disco? Tenho. Como é que você sabe? O Espírito Santo me falou. Ele ama muito você, Ele se importa contigo. E você vai lá e diz assim, em nome de Jesus, seja curado. Não precisa ser uma oração longa, não. Porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais interesse de curar aquela pessoa do que você. Não vai ser uma longa oração que vai curar. Mas aquilo que Deus quer. Se Deus revelou que ele tem um problema de coluna, basta colocar a mão e bater assim, está curado. Porque se Deus revelou, é porque Ele quer curar. Por isso que a importância de nós termos ferramentas. Os dons espirituais, que são ferramentas do Espírito Santo, são para o crescimento, para a edificação da igreja. E é importante que a gente carregue isso. Nós não somos seguidores de sinais, mas a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. Amém? O que nós seguimos é a palavra. Porque vai ter muita gente fazendo sinais e prodígios de mentira. Está na Bíblia isso. Mas a doutrina deles, o ensinamento deles não condiz com o que está escrito. E é perigoso. Agora, olha o que Pedro disse aqui em Atos 5, 31 e 32. Deus, com a sua destra, falando de Jesus, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, preste atenção, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha a importância de obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Nos dá direito de termos o Espírito Santo. Pastor, e se eu me rebelar? Você imediatamente perde o Espírito Santo. Porque senão você vai pecar com o poder de Deus. Não é possível isso. Então o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Vocês sabem que fala. A gente vai fazer uma coisa errada e vem uma condenação. Olha, não faz. Olha, esse troco aí está errado. Devolve que não é teu. Ah, mas é a bênção de Deus. Não, não é bênção nenhuma. O dinheiro não é teu. Devolve. O Espírito Santo testifica. E aí a gente resolve ir embora. O Espírito Santo imediatamente, ó,
Você conserte que eu volto. Uma vez eu vi um pastor dar um exemplo sobre o Espírito Santo. Lembra que Jesus, quando batizou, o Espírito Santo desceu em forma de uma pombinha sobre ele? E ele disse assim, veja só, a pombinha é um animal limpo, é um pássaro limpo, ele não come carniça como o urubu, ele come grãos. E ele estava pousando sobre o cordeiro, que Jesus é o Cordeiro de Deus. João disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a pomba sentou um animal limpo sobre um animal limpo. Ele não é um porco, é um cordeiro. Ok? Então ele disse assim, já pensou que nós somos cristãos, estamos com a pombinha do Espírito Santo aqui. E a gente está caminhando. E de repente a gente vai praticar um pecado. Pecado na Bíblia é comparado a carne podre, carniça. O que acontece com a pombinha? A primeira coisa que ela faz é sair. Opa, eu não tenho pacto com isso. Eu não me alimento disso. Isso é entristecer o Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala, não entristeçam o Espírito Santo, pelo qual vocês estão selados para o dia da redenção. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? É uma garantia que eu vou receber a minha herança. Então, o dia que Jesus Cristo vier nas nuvens, ele vai atrair quem tem o Espírito Santo. Quem não tiver o Espírito Santo não tem o penhor para poder subir. Então, é muito importante nós preservarmos a nossa vida em santificação. Jesus, em João 17, capítulo 17, verso 17, ele diz assim, orando ao Pai, na sua última oração antes de ir para a cruz, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, a única maneira de nós nos santificarmos é obedecendo às Escrituras, os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu os amo. Uau! Isso é dose de leão. Eu preciso amar o Marcos como Jesus me ama. Não é como eu me amo. No Velho Testamento dizia isso, amai-vos uns aos outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus eleva o nível. Eu preciso amar o Ricardo da mesma forma que Jesus me ama. Está exigindo mais. Agora Jesus só pode exigir de nós aquilo que a gente pode dar. Você concorda? Ele não é um Deus injusto. E como é que eu vou amar o meu próximo da maneira que Jesus me ama? Vivendo uma vida de santidade. Olhando para as pessoas como Jesus olharia. Eu tenho orado a Deus nesse sentido. Jesus, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha, não como a minha carne, os meus olhos veem. Porque se eu olhar para as pessoas, Senhor, eu vou achar tanto defeito, eu não vou conseguir amar essa pessoa. Mas se eu olhar para essa pessoa, vendo um filho, uma filha de Deus, uma pessoa que precisa de ajuda, uma precisa de carinho, de compreensão, de um conselho, sabe, de um abraço, vai ser diferente. Vai ser diferente. Então nós temos que pedir ao Senhor isso. Senhor, me ensina a ter o teu olhar quando eu olhar para as pessoas. Eu já vi pessoas se afastar de pessoas, de igreja, de relacionamentos, porque viam um defeito. Se você não vê defeito em você, então atire a primeira pedra. Nós somos cheios de defeitos. Nós não somos seres perfeitos ainda. Embora Jesus tenha dito, seres perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É um desafio, porque Ele falou isso para nós perseguirmos isso. Temos um objetivo, temos um parâmetro alto para perseguir. É por isso que Ele falou isso. Podemos perder a presença do Espírito Santo? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27 a seguir. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa torpe, eu peguei o original, quer dizer sapros, em grego,
que quer dizer palavra podre, ruim, sem valor, imprópria para uso. Mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então Paulo, ele fala de procedimentos, e ele fala, não entristeçam o Espírito Santo fazendo essas coisas. Então quando eu abro a boca para falar mal de alguém, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Pode ser a maior verdade do mundo, mas está entristecendo o Espírito Santo. Sabe, fui numa escola, um evento profético em Brasília, e eles estavam fazendo um treinamento de profetas, fazendo umas ferramentas de ativação profética. E aí eles colocaram um quadro escuro no lugar, e uma interrogação disse assim, você não sabe quem está nesse quadro, só quem sabe sou eu. Deu um número lá, 42, alguma coisa. Você vai orar a Deus e vai pedir a Deus uma palavra profética para quem está atrás dessa figura. Estava tudo preto, atrás desse quadro preto aqui. Aí todo mundo pegou ali o celular e começou a escrever. Legal. Aí disse, tá, e agora para essa outra pessoa? Aí apareceu a figura do nosso presidente atual. Aí todo mundo, escreva agora alguma coisa sobre ele. O que você falaria para ele se você encontrasse com ele dentro do elevador? E aí as pessoas escreveram, já mudaram um pouco, porque viram quem era. E aí ela pediu para algumas pessoas ali e disse assim, gente, vocês precisam entender que o profético, ela não olha a pessoa com os defeitos dela. O profético olha para a pessoa como um filho de Deus, uma filha de Deus. Você não pode profetizar pela aparência. Ah, porque apareceu lá o ditador da Coreia do Norte, então, taca o pau. Eis que o juízo de Deus está sobre ti, tu vai morrer fulminado. Não, não. Deus tem planos maravilhosos para a vida daquele homem. Só que ele ainda não escolheu andar com Deus. Eu achei interessante isso, essa figuração que fizeram ali. Não podemos julgar pelo que nós vemos e sabemos. Nós temos que conhecer a mente de Deus para poder manifestar um ato profético sobre a vida de alguém. É isso que o profético faz. É por isso que é da importância do Espírito Santo. Entendam, o Espírito Santo, vou falar para vocês entenderem aqui, é nosso Wi-Fi com Deus. Sabe aquela conexão de Wi-Fi? Você se conecta aqui, já me dá senha aí. Aí você está no Wi-Fi, você está no Google, você está não sei aonde, né, via internet. O Espírito Santo é o Wi-Fi de Deus. Você está conectado pelo sangue de Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem que conhecer o que está lá no arquivo da mente de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta até os mais íntimos pensamentos de Deus. Hã? Você não gostaria de saber o que Deus pensa de você? Quem gostaria de saber? Todos não gostaríamos de saber. Você sabia que isso é possível? É, porque nós temos o Espírito Santo, nós estamos no ministério do Espírito. Ele agora não tem mais limitações de espaço, de tempo. Outro dia eu fui fazer uma prova, uma pessoa estava com problema na coluna, e eu peguei o telefone e liguei para lá para orar por ela. Eu orei pelo Wi-Fi do telefone, mas o Wi-Fi de Deus chegou lá e curou a mulher. Olha só, gente. Isso não é maravilhoso? Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não pude colocar a mão na mulher, só no céu no telefone. Mas a nossa fé faz coisas além. Nós temos que desafiar a nossa fé. Desafiar. Nós não podemos limitar ao que nós somos, mas sim ao que Ele é. E Deus é um Deus que não tem limite. Você concorda? Não tem limite. Se lá na África 400 pessoas ressuscitaram dos mortos, gente, é porque pode.
Eu soube que o pastor auxiliar da Harry Baker, o Frank, ele foi pego na rua por muçulmanos e recebeu 40 e poucas facadas. Fizeram uma tábua de pirulito, né? Quem é mais velho sabe o que é isso, né? E aí mandaram ele para o IML. Chegou morto, obviamente, 40 e poucas facadas. E aí foram lá, a polícia conseguiu pegar um dos assassinos, colocou no cárcere e foram lá falar com a Harry Baker. Olha, nós pegamos uma pessoa lá e o Frank está morto, está lá no gavetão da geladeira e queremos que você vá lá identificar a pessoa para a gente poder seguir com a lei. Ela disse, me dê um tempozinho, a gente já vai. Reuniu, ligou para os pastores auxiliares, foram orar. Aí ligaram lá do IML. Olha, o cara está vivo aqui na gaveta. O cara está vivo. Só que os ferimentos estão abertos ainda. Nós vamos levando ele para o hospital para fazer as suturas. Aí pegaram o cara, colocaram na ambulância. Quando chegou no hospital, estava tudo já fechadinho. Aí levaram roupa para ele, trocou de roupa, né? E aí chegou lá na igreja e disse assim, poxa, Harry, o que vocês fizeram isso comigo? Estava com Jesus no céu. Agora estou aqui na África. Estou aqui em Moçambique. Estava andando lá nos palácios, aqueles jardins maravilhosos, com os anjos. Pois é, mas Jesus quis te trazer, então vamos lá. Vai lá na delegacia lá e prega para o cara que te esfaqueou. Aí ele foi. Foi lá, pegou a Bíblia, foi lá. Quando a pessoa viu lá, ele deu um grito. Achou que estava vendo um fantasma. Mas é você mesmo, né? Teu irmão gêmeo? Ele disse, não. Está aqui, ó. Abriu a camisa, estava lá. As marcas. Disse, o meu Deus é Deus de verdade. Sabe quem é esse muçulmano hoje? Pastor lá. Está pregando Jesus. Gente, isso é a igreja viva. Isso é a igreja gloriosa. Amém? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de vós. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que a gente tem que viver. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vocês já ouviram isso? Ou seja, não durma com raiva de ninguém. Perdoa, libera perdão. Não precisa nem ligar para a pessoa, basta dizer assim, Jesus, eu perdoo fulano. Perdoa, Senhor, põe debaixo do teu sangue essa maldade que ele fez comigo. Doeu no meu coração, mas eu não quero dormir com essa dor. Isso é se conseguir dormir. Libera, não se ponha o sol. Sabe por quê? Você não sabe se vai acordar amanhã de manhã. Então não durma com raiva de ninguém. Te magoou, libera o perdão. Se não conseguir, é porque é orgulho, senso de justiça própria. Jesus nos perdoou, sendo a gente ainda pior do que qualquer coisa. Ele sempre está disposto a nos perdoar. E nós somos filhos de Deus. Temos que executar o perdão. Efésios 2, 17 e 19, já estou terminando, já vai orar. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós somos família de Deus. Ora, nós temos o DNA de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O que está faltando para a gente manifestar as obras de Deus? Paulo diz assim, buscai com zelo os dons espirituais. Por que ele manda buscar com zelo os dons espirituais? Se não fosse algo importante, ele não falaria com zelo. Ora, buscai o zelo. Não, buscai com zelo. Zelosamente. Porque ele é uma ferramenta de evangelização. Deus vai te dar dons espirituais, porque ele precisa de soldados equipados, com boas ferramentas, para desenvolver o reino dele. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. Porque Deus não tem medo para dar para ninguém.
Então o medo não vem de Deus. Não deixa o medo parar você. Gente, a gente tem muito poder. A gente que não sabe o nosso saldo. Hã? Como é que a gente vai gastar um saldo que a gente não conhece? Mas está disponível. A sala de bênção lá no céu de cura está cheio de cura para nós. Basta a gente passar o cheque. Deus, manda um pix aí, ó. Uma cura, uma ressurreição. Um dia eu parei o carro aqui no Jurerê. Eu estava caminhando aqui, ia no Imperatriz. E aí eu passei e vi uma ambulância parada assim, uma pessoa estirada no chão. O Espírito Santo disse, tu quer viver o sobrenatural? Para e vai lá orar por ele para ressuscitar. Aí eu... Tá bom. Encostei o carro. Carro de bermudão. Cheguei lá com a mulher tinha coberto o corpo do marido. E aí eu cheguei, tudo bem, senhora e tal, olha, eu sou pastor, eu creio em Jesus e tal. A senhora pode me dar o nome dele que eu vou orar para que ele ressuscite? Eu não sei se ela não gostava do marido, mas não deixou não. Não, pastor, já estou livre dele, deixa, né? E não deixou eu orar pelo homem, então eu fui embora. Mas eu fui desafiar aquilo que eu creio. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Ah, eu creio que Jesus cura, mas você ora por alguém? Não, então sua fé é morta. Eu creio que Deus é poderoso, mas você vai lá e faz o que Ele manda, porque tem medo? Não. Então você não tem fé. A sua fé é só aqui, ó. Não está aqui. Porque não é você. Não é você, você é só o jumentinho. É quem está sobre você. Lembra do jumentinho que levou Jesus entrando em Jerusalém? Colocavam palmas e as roupas no chão. Imagina aquele jumento. Rapaz, eu sou eu o cara ali. Eu sou eu o cara, mas não era para ele. Não pense que é para você. A glória é dele. Só estamos levando essa glória. Só estamos carregando Jesus para mostrar para as pessoas que ele está vivo, que ele ama as pessoas. É isso que nós precisamos manifestar ao mundo. Amém?